Você vai acompanhar a partir de agora o Saber Direito Debate e hoje eu vou conversar com o professor Alain Balaban Sasson. O curso que ele ministrou essa semana foi sobre Direito Eletrônico do Trabalho, tendo como aula número 1 o fenômeno do teletrabalho, 2, a tecnologia no ambiente de trabalho, a 3, redes sociais e a relação de emprego, a 4ª aula, nova relação empregatícia e a 5ª e última aula, a jurisprudência. Bom, as aulas, o tema gira em torno, claro, da tecnologia e essa relação com o trabalho. E a primeira pergunta que eu faço, professor Alain, justamente nesse sentido. A nossa legislação trabalhista, ela já recepciona bem essa nova modalidade de emprego, essa nova forma de comunicação moderna, que em outros ramos do direito vem dando um pouquinho de trabalho, mas acaba fazendo um ajuste aqui e ali, pega um pontinho de uma determinada norma, faz uma adaptação. Enfim, no direito do trabalho também a coisa não está bem definida, né? Exato. Remarque, primeiro é um prazer estar aqui no programa Saber Direito, né? E obrigado por essa oportunidade. Em face do direito do trabalho, temos alguns pontos bem relevantes. O primeiro é a falta de legislação. Em que pese, em 2011, o artigo 6º da CLT ele foi alterado, porque até então o artigo 6º ele falava sobre o trabalho feito em residência, o trabalho em domicílio, o que, de uma forma interessante, é um resquício das corporações de ofício, né? Então a CLT, que é um instrumento de 43, ela ainda tinha uma cláusula sobre um tipo de corporação de ofício. Em 2011, o artigo 6º ele foi atualizado, aonde surgiu o teletrabalho de uma forma existencial dentro da corrente positivista do direito no nosso ordenamento pátrio, no caso, a CLT. Entretanto, não basta só você ter um artigo, que no caso é o artigo 6º falando de teletrabalho. O correto seria, pelo menos na minha opinião, termos um ordenamento jurídico, uma lei que seja uma lei ordinária, que explicasse como a tecnologia ela pode ou não influenciar no meio do direito do trabalho. Por quê? O que a gente acaba fazendo? A gente tem que se socorrer a outros tipos de diploma, no caso a Constituição Federal, em seus artigos, na sua parte principiológica, e na própria CLT, aonde de uma forma um pouco mais aberta e não específica em face dos termos tecnológicos, você acaba utilizando o que pode e o que não pode, mas de uma forma específica, onde você não tem nenhuma legislação objetiva em face da tecnologia no ambiente de trabalho. Chega a causar uma insegurança? Uma grande insegurança. Isso porque você acaba passando aos tribunais a necessidade de legislar. Entre aspas, é claro, o tribunal não pode legislar. Entretanto, os tribunais também não têm uma saída. Então, se eles não enfrentarem, através das jurisprudências e no futuro de algumas súmulas, de uma ideia pacificada que eles tenham sobre um assunto determinado, você não tem aonde se socorrer. Por mais que a Constituição de 88 seja uma Constituição moderna e humanista, por mais que a CLT ela permita que você utilize alguns artigos para resolver os conflitos tecnológicos, eu entendo que ainda não é o fundamental. De fato, precisamos ter uma legislação específica para essa nova relação. E tem algo previsto nesse sentido, alguma alteração? Ainda não. Existem pequenos projetos, né, pequenas ideias, mas de fato isso não aconteceu. Até porque é uma tendência do Brasil esperar com que a tecnologia aconteça, com que as coisas aconteçam. Veja bem, hoje o berço da tecnologia são os Estados Unidos. Gosto ou não gosto dos americanos, eles têm um nível tecnológico que está muito avançado. Tanto é que o fenômeno do teletrabalho nasce nos Estados Unidos em 1700 e pouco, quando eles montavam as estradas de ferro e a comunicação entre os maquinistas era feita através de telégrafo. E era controlado o horário de trabalho, a forma de condição, através do próprio telégrafo. Então, em 1700 é quando você começa a ter um controle do teletrabalho nos Estados Unidos. Em 2011, no Brasil, é que nasce o fenômeno do teletrabalho. Então, a gente tem que aguardar um certo tempo para que, primeiro, o brasileiro esteja acostumado com a tecnologia, e a tecnologia no trabalho não é só receber e-mail ou só enviar e-mail, muito pelo contrário. Então, o brasileiro precisa estar acostumado com isso, para que depois o Poder Legislativo possa, de fato, criar essa legislação. Na verdade, é um desafio que tem que ser enfrentado mesmo, e as mudanças tecnológicas estão aí. Eu me lembro bem que eu conversava uma vez com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves, e a gente falava justamente sobre a questão da tecnologia, as eleições, o voto, enfim, a legislação. Ele dizia, bom, nós precisamos resolver isso logo, porque talvez, quem sabe, quando a gente resolver a questão, a legislação sobre internet já não exista mais, seja algo muito superior, muito mais avançado, né? Ou seja, tem também que haver, lógico, talvez não necessariamente a mesma velocidade,
mas pelo menos uma certa proporção, né? Exato. E o direito, ele infelizmente hoje, na nossa realidade, ele não consegue acompanhar de forma alguma a tecnologia, como você disse, pela rapidez. Não sei se você lembra, há 5 ou 7 anos atrás, você já devia ter internet, né? E o telespectador também. E o que era utilizado? Aquela internet de escada. Quando alguém que tinha internet de escada poderia imaginar que teríamos uma internet a cabo? Quando tivermos uma internet a cabo, quando poderíamos imaginar que a internet seria pelo rádio, por ondas, por wireless? Hoje em dia é o que vivemos. Só que o direito, ele não se atualiza dessa forma, com essa rapidez. A cada dia você tem uma invenção nova tecnológica. E essa invenção nova tecnológica, ela é sim aplicada ao direito do trabalho. Porém, a lei fica ali, estagnada, desde 1943. Então, é preciso, de fato, eu sempre brinco, criar uma CLT 2.0. A gente precisa atualizar, fazer um upgrade da CLT para que essas relações sejam de fato definidas. Seria o caso de fazer, por exemplo, mais ou menos aquilo que os Estados Unidos fazem em outros ramos, por exemplo, deixar a questão posta na legislação, mas de forma mais aberta e interpretativa? Eu digo assim, em função desses avanços, né, que são muito rápidos. Então, do aspecto jurídico trabalhista, a resposta é não. Por que não? Porque a realidade americana é uma outra realidade jurídica que a nossa. Lá eles vivem no que a gente chama de common law. É um outro sistema. O nosso sistema é um sistema civil, é o civil law, onde nós precisamos de um código. Porém, temos exemplos muito bons, como Portugal. Portugal, em 2003, eles editaram um novo Código do Trabalho. Em 2009, fizeram a atualização desse código. Quando falamos de teletrabalho, você tem a seção, que é a seção de número 4, onde você tem 30, 40, 50 artigos que falam o que é o teletrabalho, como o teletrabalho deve ser desenvolvido, o que os empregados precisam saber, o que os empregadores precisam saber. Então, você tem outros diplomas codificados que têm essa situação, e sistemas codificados como o sistema brasileiro. O que não pode é não fazermos nada ou dependermos do Poder Judiciário. O TST hoje, ele é extremamente avançado. Os ministros que estão no TST, eles têm uma grande noção em face de tecnologia, estão extremamente atualizados, tanto é que o TST ele tem pressionado os outros tribunais em face, por exemplo, do processo eletrônico. Mas é algo que já se fala há muito tempo e que até hoje não está acontecendo. Quando um país como o nosso, que você disse do ministro do eleitoral, que hoje temos uma votação completamente eletrônica e segura, por que não, no aspecto jurídico, também termos o processo eletrônico de uma vez resolvido? Advogados têm medo, a gente precisa quebrar alguns paradoxos. Né? Então, é importante que as entidades de classe, a OAB, dos juízes, dos promotores, enfim, de todas, que façam um curso de reciclagem, que apresente as novas tecnologias aos operadores do direito para perder esse medo. Quebrando esse paradoxo, a gente consegue avançar no sistema judiciário. E depois, com certeza, a gente acaba avançando no sistema legislativo. Bem, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo. Em seguida, estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Alain Balaban Sasson. Ele que ao longo da semana ministrou o curso no Saber Direito Eletrônico do Trabalho, tendo como aula número 1 o fenômeno do teletrabalho, tecnologia no ambiente de trabalho foi o tema da aula 2, 3 redes sociais e a relação de emprego, a quarta aula, nova relação empregatícia e a quinta e última aula, jurisprudência. É justamente nesse ponto que nós vamos falar um pouquinho, professor, porque nós terminamos o bloco anterior falando justamente desse empenho do Tribunal Superior do Trabalho na aplicação dessas novas ferramentas, na interpretação, no uso dessas novas ferramentas, tanto é que no final do ano passado foi feita uma reunião entre os ministros, né, do TST para discutir justamente súmulas, sugestões ao próprio Congresso Nacional para alteração de algumas leis, alguns entendimentos que seriam dados por parte do TST. E nós tivemos justamente uma das grandes discussões foi essa do teletrabalho. Né, que é, por exemplo, a utilização do celular, e aí vamos colocar outros exemplos aqui, o próprio notebook, né, o computador em casa, a pessoa que trabalha de casa. O que ficou definido com relação, por exemplo, a esse, digamos assim, poderia ser visto como uma hora extra? Primeiro, com relação ao home office, né? O home office, né? O sobreaviso, né? Ele foi muito discutido perante o Tribunal Superior do Trabalho, onde a principal ideia é a seguinte: se um empregador ligar para o seu empregado após o horário de trabalho para retirar uma dúvida ou perguntar algo, o fato de ligar não enseja em nenhum tipo de jornada extraordinária, utilizando o meio tecnológico.
Porém, se aquele empregado ele está de fato à disposição da empresa por um certo período após o período de trabalho, esse empregado ele deve perceber o adicional de sobreaviso. Isso foi uma súmula editada pelo TST. Mas, além disso, o que a gente observou no TST foram repetidos entendimentos jurisprudenciais em face da utilização do e-mail corporativo e do e-mail pessoal durante o horário de trabalho. Para o TST, está muito claro que o e-mail corporativo é uma ferramenta de trabalho. O e-mail pessoal não é. E quando a gente fala em ferramenta de trabalho, existem duas palavras que delimitam muito bem o que é trabalho e o que é salário, que é a palavra para e a palavra pelo. Tudo aquilo que é para o trabalho é considerado uma ferramenta de trabalho. Então, se o empregador coloca à disposição do empregado um e-mail @empresa, aquilo é uma ferramenta de trabalho e não se discute. O empregado não pode utilizar da forma que ele acha que ele deve utilizar. Porém, se ele tem o e-mail pessoal dele, o empregador, em face da Constituição Federal e de outras legislações, ele não pode obrigar o seu empregado a utilizar aquele e-mail ou para o trabalho ou para verificar o que ocorre ali. Eu discordo um pouco desta teoria, porém, esse é o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Porque fica aí uma grande questão, é a utilização do aparelho também, né? O aparelho é da empresa, o e-mail é pessoal. Agora, a empresa pode, por exemplo, bloquear o acesso a esses e-mails, a essas contas, né? A empresa não só pode como bloquear, como a empresa também ela deve redigir contratos de trabalho, regulamentos internos da empresa, porque, por exemplo, o artigo 444 da CLT, ele fala que tudo aquilo que não for contra a lei ou contra a convenção coletiva ou acordo coletivo, a empresa pode sim fazer um regulamento interno com o seu funcionário para explicar como utiliza cada ferramenta de trabalho. Então, se existe uma tecnologia específica na empresa, um software, um hardware, não importa, você faz um regulamento interno com aquele empregado e explica para que serve a sua devida destinação. Assim você nunca vai ter dúvida. É o que eu sempre falo, bom senso e transparência. Se você é transparente com o seu funcionário e explica o que de fato precisa, nem empregado nem empregador terão problemas no pacto laboral. Agora, o fato de ser da empresa o aparelho, ou seja, o computador, o acesso, a própria internet, e o e-mail particular, isso também não dá direito à empresa de querer ver o que está circulando ali, né? Nem um pouco. Mas na quinta aula sobre jurisprudências, eu comentei um fato muito interessante que foi julgado em um tribunal regional do trabalho, onde o empregado ele utilizava um MSN, o Messenger, para se comunicar, né, com outros funcionários. Ele entrou com uma reclamação trabalhista solicitando uma hora extraordinária, falando que ele fazia uma sobrejornada. Quando o empregador foi analisar a máquina daquele empregado, tinha uma pasta com toda a conversa. Ou seja, o empregado utilizou uma ferramenta de trabalho durante o horário de trabalho e aquela pasta não precisava de senha, era uma pasta que estava no computador, que era uma ferramenta para a empresa. E o empregador juntou, imprimiu e juntou aquela conversa para demonstrar que o horário que ele alega que ele fazia, de fato ele não fazia. E pior, durante o horário de trabalho, aquele empregado ficava utilizando um comunicador, que no caso era o MSN. O Tribunal Regional do Trabalho entendeu que naquele caso não houve nenhum tipo de quebra de sigilo ou nada confidencial e aceitou aquela prova e não condenou a empresa ao pagamento extraordinário. Porque é comum, às vezes, é comum ver, por exemplo, o funcionário que talvez esteja lá, não necessariamente olhando um site indevido, não, mas a sua conta de e-mail, por exemplo, e ali vem um determinado e-mail, e aí vamos considerar impróprio ou não, né? Acho que isso não seria talvez o parâmetro, mas volta e meia tem aqueles, acho que são chamados print screen, não sei se o termo correto é esse, técnico, mas que faz uma imagem, congela uma imagem daquela tela naquele exato momento. Enfim, digamos que a pessoa esteja olhando o seu e-mail particular, no computador e na rede da empresa, isso pode aí, no caso, trazer algumas implicações? Olha, é uma excelente pergunta. Na quarta aula eu falei exatamente sobre isso. Isso é o que se chama de telesubordinação, ou seja, é a possibilidade do empregador verificar o que está acontecendo na área de trabalho, no caso desktop, do seu funcionário, naquele momento. Agora veja bem, como você disse, não importa se ele está vendo algo ilícito ou algo lícito. O problema é a conduta do empregado e é isso que deve ser penalizado. Ou seja, se o empregado não pode abrir o e-mail pessoal e ele utiliza programas para burlar o sistema da empresa, ou se a empresa não tem um sistema, se ele abre mesmo não sabendo, o fato do empregado já abrir o e-mail pessoal dele é um ilícito trabalhista e pode ser apenado até com justa causa. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo. No próximo bloco nós vamos falar justamente das redes sociais nesse ambiente de trabalho. Mas isso daqui um pouquinho depois do intervalo. Até já.
Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Alain Balaban Sasson. Ele que ao longo da semana ministrou o curso Direito Eletrônico do Trabalho. Finalzinho do bloco anterior, nós falávamos justamente da utilização do e-mail. Mas agora tem uma nova ferramenta, e muito utilizada por sinal, que gera um pouquinho de polêmica, e eu gostaria de saber sua opinião justamente sobre essa utilização, que são as redes sociais, né? E aí o Facebook, o Orkut, o YouTube, o Twitter, enfim, todos esses, nessa relação de trabalho. E um exemplo simples, e que já não é mais, digamos, tão incomum, talvez seja a pessoa, por meio dessas redes, ou postarem algo positivo ou negativo, e aí vamos pegar aqui em especial o ponto negativo. Quando fala mal ou da empresa ou do patrão. Porque eu queria que, na sua opinião, porque nós temos aí algumas vertentes. Tem o dano moral, tem o dano material, essa empresa, tem também justamente ali a utilização, podemos ter talvez outras vertentes, mas em especial nós também temos a livre manifestação do pensamento. Como é que fica aí agora essa polêmica? Realmente é uma linha muito tênue, né, e que você ainda não tem absolutamente nada pacificado, né? Eu tenho a minha opinião e as minhas ideias. Eu acho o seguinte, de novo, eu acho que o bom senso ele é fundamental na relação. E outro ponto, empregado não é amigo do empregador. Você pode se dar muito bem com o seu chefe, mas você ter uma amizade fora da empresa pode ser nocivo, como por exemplo numa rede social. Imagina só, se eu tenho uma liberdade com o meu empregador e fico postando fotos e fico postando comentários, às vezes comentários até pejorativos, pois ele é meu amigo, e num determinado momento existe um problema no trabalho. E aquele comentário e aquela foto, eles podem gerar o quê? Problemas para a empresa. Então é importante utilizarmos do bom senso, né? E também é importante analisarmos a legislação trabalhista. O artigo 482 e o artigo 483 da CLT, ele fala sobre a justa causa do empregado e a justa causa do empregador, o que se chama rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, toda vez que um empregado ele atinge a honra do seu empregador ou o empregador atinge a honra do seu empregado, e as redes sociais são ótimas para você fazer isso, né? Você pode causar uma justa causa de ambas as partes. Então, todo cuidado é pouco. Deve-se utilizar as redes sociais de uma forma correta, deve sim colocar a sua opinião, mas sem que seja de forma vexatória, para evitar qualquer problema. Isso ficou muito claro num caso de um empregado que trabalhava numa determinada empresa que patrocinava um time de futebol e através do Twitter ele postou frases ofensivas contra a própria empresa que ele estava patrocinando, pois ele torcia para um outro time de futebol. E esse empregado ele teve algumas sanções na seara trabalhista, por conta de um comentário numa rede social. Uhum. Bem, a ideia de ser advogado, porque temos aqui advogado, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, especialista em Direito Processual Civil e em Direito do Processo do Trabalho, também membro e diretor do Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico e sempre teve a ideia de ser advogado? Eu durante muito tempo eu questionei a minha ideia como advogado, né? Eu até os meus 17 anos eu fazia outras coisas da minha vida. Fui fazer teatro, né? Fui me divertir um pouco. E era algo que eu gostava. E a minha mãe, ela sempre me pressionou muito para que eu fizesse a carreira jurídica. Que meu filho tem que ser advogado e que ator não leva a nada, enfim. E ela meio que me obrigou, né, a que eu fizesse a carreira na área jurídica. Então, com 17 anos eu entrei na faculdade de Direito e já comecei a estagiar. O meu primeiro estágio foi na área trabalhista, onde tive o prazer de advogar num bom escritório em São Paulo e comecei a galgar a minha carreira. O meu segundo estágio foi na área trabalhista, o meu terceiro estágio também foi na área trabalhista. Eu tive um professor muito bom, que hoje é um grande amigo meu, que está até aqui no Tribunal Superior do Trabalho, o professor Marcos Neves Fava, né, que hoje é um amigo muito querido e um dos maiores doutrinadores que tem na área trabalhista, onde o Fava conseguiu que eu estagiasse com o professor Estevão Malê. E quando eu fui trabalhar com o professor Estevão Malê, eu aprendi a fazer o bom direito do trabalho. Porque hoje, se tem um advogado bom nesse país na área trabalhista, é o professor Estevão Malê. Saindo do Malê, fui para outros escritórios, até montar a minha banca de advocacia em São Paulo, a qual hoje estamos fazendo 4 anos, com uma boa estrutura em São Paulo e com foco na área empresarial, sendo que a minha área continua sendo a área trabalhista e a área de direito eletrônico do trabalho. Então, eu sou um apaixonado
pelo direito eletrônico do trabalho, e não me arrependo da opção que a minha mãe fez para mim. Isso que eu ia lhe falar, sua mãe então tinha razão. Sempre temos que escutar os nossos pais, né? Tá certo. Bom, nós vamos agora para as indicações e eu tenho aqui o teletrabalho e suas atuais modalidades. Esse é um livro muito bom, é a tese de mestrado da Carla Carrara, é um dos primeiros livros sobre teletrabalho no Brasil e acabou se tornando um marco, né? Era uma visão, ele não é um livro atual, porém ele é um livro que deve constar na bibliografia de qualquer um que tenha o interesse em estudar o tema de teletrabalho. Teletrabalho em Portugal, aquilo que nós falávamos agora há pouco, né? Difusão e condicionantes. Exato. Eu estive em Portugal há 4 anos atrás e um dos motivos da minha viagem a Portugal foi uma pesquisa mais aprofundada dentro do teletrabalho. Até porque nessa época eu estava terminando a minha especialização em Direito do Trabalho. Então foi um tema que eu busquei e esse é um livro clássico dentro da doutrina portuguesa. Esse aqui também está dentro desta área, o teletrabalho para pessoas portadoras de necessidades especiais. O que tem esse então de diferente daqueles outros dois? Esse livro da Mara, ele faz Ele é muito interessante porque ele pega o fato do teletrabalho ser utilizado para portadores de necessidades especiais. Ou seja, a gente tem aquele problema onde tem a lei da cota, onde as empresas não sabem o que fazer com os seus funcionários. Então, o que a tese dela fala? Que o teletrabalho ele é útil e muito bom para os portadores de necessidades especiais, onde a gente, através de uma tecnologia, consegue incluir mais gente no mercado de trabalho. Temos aqui também teletrabalho, uma forma alternativa de emprego. Esse é um livro muito interessante também, é mais uma tese, né, de especialização, aonde demonstra que o teletrabalho ele é uma forma de emprego, é um fenômeno que existe. Isso nós justificamos na nossa 4ª aula, quando falamos dos novos requisitos da relação de emprego. Bom, isso aqui também está dentro do tema, que é as novas perspectivas das relações de trabalho e teletrabalho. Exato, é uma tendência atual do moderno direito do trabalho, onde a gente acaba quebrando alguns paradigmas em face da nova relação trabalhista. Eu tive aqui a satisfação de conversar com o professor Alain Balaban Sasson, ele que ao longo da semana ministrou o curso de Direito Eletrônico do Trabalho. Lembro que você pode participar do programa saberdireito@stf.jus.br e o programa está disponível na internet www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.